Senhoras e senhores, 2025 foi um ano muito difícil pra mim. Eu sei que no mundo tem guerra, tem fome, tem violência, mas eu passei por um problema muito pior do que tudo isso. Mas aí você me pergunta, ai raposa, que problema é esse? E meus amigos, senhoras e senhores, meu problema é tudo que eu assisti em 2025 de série foi uma desgraça. Pô, cara, Pacificador, lixo. E olha que pra mim a primeira temporada é uma das melhores temporadas de todos os tempos em todas as séries. Aí veio Fiona e Cake, que eu tava muito animado porque eu amei muito a primeira temporada e a segunda tá um lixo. Tem também o Round 6 que... Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. Eu falei que era um lixo, todo mundo me apedrejou e agora todo mundo acha um lixo também. Vocês deviam doar todo o salário de vocês no meu Pix como desculpas pra mim. Aí vem Wandinha, a nova temporada, ai Jesus amado. Aí vem Cobra Kai, puta que pariu. Nada que eu estava investindo meu tempo em questão de série estava valendo a pena. A única coisa que estava valendo a pena é o Dexter, que eu comecei a ver pela primeira vez. Inclusive eu fiz até essa camisa aí, ó, do gato do Vietnã com o Dexter. Você saberia disso se você me seguisse no Instagram, mas você é um corno. Mas aí, senhoras e senhores, apareceu essa animação bem aí. Hotel Assombrado, eu acho que é a tradução em português. E esse vídeo está sendo patrocinado pela HAL Store, um site seguro onde você encontra jogos, assinaturas e códigos digitais pelos melhores preços possíveis. Então, se você precisa de qualquer coisa relacionado a games ou streaming, dá uma passada lá e confira. O site tem um leque muito grande, várias categorias, e tudo, como eu já falei, por preços excelentes. Eu garanto que eles têm o que você precisa. Lembrando, se você gosta desse conteúdo, você tem que apoiar quem nos apoia. Então considere fazer umas comprinhas na HAL Store, o link vai estar na descrição. Que sinceramente eu não estava dando muito porque falaram que os criadores eles eram envolvidos com o Rick and Morty. E sinceramente eu até assisto Rick and Morty, eu gosto, mas eu não acho essa obra-prima que todo mundo fala. Porque tem uns caras aí que são pirados no Rick and Morty. Ah, meu Deus, é a melhor coisa de todos os tempos. Você tem que ter muito QI pra assistir Rick and Morty. Ai, meu Deus. Eu acho apenas legalzinho, é bom, é ok. Então, eu não tava dando nada. E, meus amigos, que maravilha. Absoluto cinema. Já digo adiantado, absoluto cinema. Ai, raposa, mas qual é a história? Eu já ia chegar lá, filho da puta. Eu adoro que eu discuto com a minha própria mente. Acho que eu tô ficando maluco já. Enfim, essa animação conta a história dessa mãe solteira. Bem aí, desligue o Redcast agora. Mas uma das personagens é a mãe solteira, que ela herda um hotel do seu irmão que morreu. Então ela, junto com seus 3 filhos, se mudam para esse hotel e tentam fazer o negócio dar certo. Só que tem um problema, que esse hotel é absolutamente assombrado. Tem fantasma, tem monstros, tem demônios, inclusive até o fantasma do irmão dela, ele ainda está lá. Basicamente todo mundo ao longo da história que morreu nessa área do hotel voltou como um fantasma e está preso lá. E por conta disso, ninguém quer se hospedar nessa porra. E pra mim tem uma regra que toda animação tem que ter. Todo personagem de animação tem que ter uma personalidade, tem que ter carisma. E esse desenho aqui faz isso com uma perfeita maestria. Todo personagem que aparece é bom, todo personagem em tela é ótimo. Tem a mãe solteira aí, que é basicamente a Nicole do Gumball, com um pouco de Joyce do Life is Strange. Sim, eu gosto desse jogo aí de quem dá o rabo. Tem o irmão dela, que é um fantasma, e antes de morrer, ele tinha um hiperfoco em fantasma, então ele tem muito conhecimento sobre o assunto, sobre o mundo místico e tal. Tem a menina, que ela é basicamente a Arya Stark do desenho, ela é muito curiosa e ela tem muito interesse nesse mundo sombrio, em magia, e ela quer sempre uma aventura nova. Tem o Ben, que... aí eu lembro até o nome, porque esse moleque aí,
ele tem potencial pra ser um dos meus personagens favoritos de literalmente qualquer coisa. Porque ele é um personagem meio bobão, meio gentil, mas ele tem muito senso das coisas. Eu já vou falar disso mais aprofundadamente, mas esse desenho brilha quando ele fica um pouco mais sombrio. Eu já vou chegar lá. Mas a backstory aqui dessa família é que eles têm um pai que é um completo filho da puta que abandonou eles e foi embora. E agora a mãe deles tem que sustentar eles, tem que fazer esse hotel vingar, o que é muito difícil. Ela trabalha muito, ela tá ocupada o tempo todo. E tem a filha que ela é muito nova, então ela não sabe lidar muito bem com esse fato que ela foi abandonada pelo próprio pai. Inclusive tem um episódio que ela revive um morto, ela faz um zumbi e começa a ter uma relação de pai e filho com um zumbi, porque o zumbi trata ela melhor do que o pai dela. The principal wants to talk to a parent about my continual radical behavior. And if I tell mom, she'll ground me. But you know who won't? A corpse pretending to be my dad. At a certain point, just call Dad. I'll call Dad right now. It's a 2-hour drive. Unless he moved again without telling her. E ele também tenta ajudar a sua irmã mais nova a lidar com esse sentimento de abandono, porque ele é mais velho, ele entende isso bem melhor do que ela. And why not just call Dad? I do call Dad. I call and I text and I send photos, and all he ever replies with is a thumbs up. So yeah, raising a dead guy to be my dad was the easier option. That doesn't make it a good option. Então essas duas personagens, elas foram muito quebradas por esse pai ausente, e o Ben, ele tem muita consciência disso. Ele sempre tenta ajudar a mãe dele, tanto que tem um episódio que ele tá ajudando ela e ele não sente que ele é suficiente e ele acaba fazendo várias cópias dele mesmo que tentam matar ele. Ele é meio burro, meio incompetente, mas ele tem um bom coração e é muito esforçado, além de ser um personagem muito engraçado. Puta merda, como eu gostei desse personagem. Só tem um detalhe muito estranho nesse personagem, que é... ele tem a habilidade de tocar ou de conduzir fantasmas. E tem um episódio que ele começa a namorar uma fantasma. Só que essa fantasma, ela já tá ali faz uns 100 anos. Então eu não sei se isso é necro, se isso é pedo, eu não sei o que é isso. Tem até uma piada que eles ficam tentando arrumar novos jeitos de fazer atos libidinosos, que eles compram um manequim, é muito esquisito. I've got a package for Ben Freeling, some kind of mannequin. Now, what's that about a mannequin? I have a ghost girlfriend. We'll try something. E tem mais um que é o fan favorite, né? É o GOAT da comunidade que já tem desse desenho, que é o Abaddon. O Abaddon, quando eles se mudaram pra esse hotel, veio com um presente além das assombrações. Veio esse moleque aí do século passado, que na verdade é um demônio diretamente do inferno que tá possuindo uma criança desde o século passado, tá preso nesse corpo. Ele veio pro nosso mundo pra fuder com a terra, mas ele possuiu uma criança que era logo filha de um padre muito foda. Então o padre, ele selou o demônio dentro do filho dele pra não deixar o demônio escapar, pique Naruto, pra ele poder exterminar o demônio. Só que quando ele ia fazer isso, o Abaddon aí matou o padre e ninguém mais conseguiu desselar ele da criança. Então ele passou o próximo século preso nesse corpo. Inclusive eu até notei que no começo do vídeo eu falei que eram 3 filhos, mas são só 2. E tem o Abaddon aí que... pode falar o que você quiser, mas ele é filho também. Ele é o filho adotado da casa aí. Puta, e o último episódio do... Caralho, cara, eu não quero... Eu vou falar um spoiler, vou falar alguns spoilers na verdade, mas toda vez que eu for falar eu vou deixar a contagem aí na tela pra você pular se você não viu ainda e você quer ver. O Abaddon fez uma das melhores cenas de todos os tempos. Puta, o último episódio foi do caralho, porque ele tá a série toda tentando conseguir seguidores pra ele desbloquear o poder dele e destruir o mundo. E no último episódio ele realmente consegue fazer isso. E no começo desse episódio eles acham um objeto que serve para mandar qualquer coisa para o começo dos tempos. Você mira pra uma coisa e essa coisa volta no tempo até o momento que o mundo começou. Então tem toda a treta lá que chega esse culto que é dedicado ao Abaddon aí. E a Catherine, que é a mãe da família, ela deixa o culto ficar no hotel porque eles são um dos primeiros clientes que eles têm e eles estão pagando muito bem. E eles conseguem realizar o ritual pro Abaddon aí. E os caras desencadeiam o começo do apocalipse. O mundo fica em chamas, igual tá na Bíblia, vai tudo pro caralho. E esse demônio vê a família dele morrendo e ele fica muito triste, não é isso que ele queria. Então ele pega aquele objeto lá e ele se manda pro começo dos tempos.
ele vê toda a história do mundo, tudo de novo, até chegar naquele momento antes do culto chegar. E ele tenta impedir o ritual de acontecer, só que ele falha e o mundo acaba do mesmo jeito. Então ele volta pro começo dos tempos e vive tudo aquilo de novo, porque ele é imortal. E sem sacanagem, ele tenta impedir esse ritual umas 100 vezes e ele falha 100 vezes. Ele teve que voltar no começo dos tempos, no começo da criação do mundo, umas 100 vezes para tentar impedir esse ritual. É o maior ato de amor já visto numa animação. Imagina você amar tanto alguém que você volta no começo dos tempos, vi toda a história do mundo umas 100 vezes só pra salvar aquela pessoa. E aí vem os caras me falar que ele não é o terceiro filho da família. Claro que é, pô, e daí que ele é um demônio. E aí tal que eu falei um pouco mais cedo, esse desenho brilha de verdade. Isso na verdade é com quase qualquer desenho. Eles brilham de verdade quando o negócio fica um pouco mais sério, quando fica um pouco mais sombrio. Não me leve a mal, as aventuras são muito divertidas, as piadas são muito boas. Nossa senhora, que desenho bom. Puta merda, eu dei tanta risada com isso aqui. Fazia tempo que eu não vi um negócio que me divertia tanto. Mas quando o negócio fica sério, sobe pra outro nível. Nesse universo aí, os fantasmas, algum deles no caso, eles não lembram como eles morreram. Isso acontece com o irmão da Catherine. E ele pergunta como é que foi que ele morreu, ele estava curioso. Ela fala que ele se engasgou com uma uva. Só que isso é mentira, na verdade ele tinha se matado, ele tinha se suicidado. Porque ele era um cara muito solitário, um cara muito sozinho, que toda a família via como uma decepção. E a Catherine, ela se sentiu muito culpada. Ela amava, ou ama ainda, porque ele tá lá, né? Ela ama o irmão dela, só que ela era um pouco distante dele e ela se sente muito mal de não estar lá pra ele quando ele precisou. Então, como ela mesma fala no episódio, eu tentei compensar desde então. You know the story I told you about how you died? That's not entirely true. You killed yourself. Quando ela vê que ele voltou como fantasma, ela tenta amar ele de um jeito que ela não tinha feito até aquele momento. Mas é muito triste você pensar que não importa o que ela fizer, não vai adiantar. Ele já foi, ele já se matou. E esse episódio ele muda o tom da coisa, porque esse personagem, ele era o alívio cômico até agora. Então a gente descobre que esse personagem que fez a gente rir até agora, ele se suicidou, porque ele estava muito sozinho, muito triste. E o desenho também, ele mostra isso pra gente de uma forma muito diferente, porque é um dos episódios mais engraçados quando isso é revelado. Porque eles quebram um globo de neve lá e enchem de demônio no hotel. E um deles possui a menina. E ela começa a revelar os segredos deles. Só pra torturar eles, só pra dividir eles. E o demônio fica ameaçando, eu vou contar, hein. Aí a Catherine acha que é melhor ela contar do que ele ouvir de um demônio. E quando ela fala isso pra ele, o clima fica muito pesado. Então pra mim esse desenho é perfeitamente equilibrado como tudo deve ser, cara. É divertido, é muito engraçado, é interessante, você fica curioso pra saber os mistérios por trás e o drama te pega de um jeito, meu amigo, te deixa em depressão pós-parto. Rufem os tambores. Rufem agora, porque agora vai acontecer um negócio que nunca aconteceu aqui antes. Irei falar de algo e não irei colocar nenhum defeito. Nota final 10 de 10, absoluto cinema. A melhor coisa que eu assisti esse ano. E eu quero que tenha pelo menos umas 20 temporadas pra compensar todo o Big Mouth que eu vou ter que assistir pra esse canal aqui. Faça 20 temporadas de Hotel Assombrado.